Meu nome é Antônio Pereira da Silva e eu sou nascido no interior de São Paulo, Queluz. Estou aqui em Uberlândia desde 1961. Eu vim para cá, transferido pela empresa pela qual trabalhava. E aqui fiquei até hoje. Eu sou formado em Direito, eu sou jornalista, não formado, mas por tempo de serviço, vamos dizer assim, né? E sou escritor, tenho alguns livros publicados, né? Já ganhei alguns concursos literários em Minas Gerais, São Paulo. E trabalhei muito tempo no jornal daqui, no Correio de Uberlândia. E atualmente sou aposentado e continuo assim meu trabalho jornalístico em torno mais da história do município de Uberlândia. Quer dizer, essa parte histórica minha é uma parte mais de trabalho jornalístico do que científico, de historiador. Eu sou um jornalista. Então, o jornalista tem umas certas desvantagens perante o historiador. O jornalista acabou de fazer a matéria, aquilo acabou para ele, enquanto que o cientista permanece em cima daquilo. Mas em razão da gente estar trabalhando sempre com a memória da cidade, a gente guardou alguma coisa. E hoje meu trabalho é esse, e gosto muito de literatura, leio e escrevo sempre que posso. No século XIX, essa nossa região aqui, o Triângulo, Goiás, Mato Grosso, isso aqui era um sertão vazio, né? Nós tínhamos aqui duas capitais, que eram a capital de Goiás e a capital de Mato Grosso, que eram as cidades mais importantes, evidentemente. E tínhamos aqui no Triângulo Uberaba, que era uma cidade muito importante, uma das 20 maiores cidades na época, inclusive maior do que a capital de Goiás, e não sei com relação a Cuiabá, não sei, mas com relação a Goiás Velho, eu sei que Uberaba tinha um comércio melhor, uma população maior. E o nosso desenvolvimento aqui começa com a chegada da Estrada de Ferro, com a Mogiana. A Mogiana encosta aqui em Minas Gerais em 1888 e no ano seguinte já inaugura algumas estações, né? A partir de Jaguara, ficava na divisa entre São Paulo e Minas, e vai até Uberaba. Chega então em 89 em Uberaba. Uberaba, como já era uma cidade grande, importante, comerciava, dominava o comércio regional, ela cresceu mais, né, com a chegada dos trilhos. Daí mais uns anos, em 1895, chegou aqui a Uberlândia, que era São Pedro de Uberabinha, e no ano seguinte chegou a Araguari. Onde ia chegando as pontas dos trilhos, dava um impulso, né? E parou em Araguari, e inclusive Araguari, até 1915, ela passou a ter um movimento comercial através da Estrada de Ferro maior do que a de Uberaba. E a partir de 1915 ela diminuiu, porque teve a concorrência de uma cidade de Mato Grosso, né? Antigamente existia só um Mato Grosso, né? Cidade de Três Lagoas, que chegou lá também a Estrada de Ferro Noroeste, e deu uma abalada no nosso comércio aqui. Mas de qualquer forma, a Mogiana foi muito importante. O ponto inicial do nosso desenvolvimento é a Estrada de Ferro. Veja bem, quando ela chegou aqui, vamos falar em termos de Uberabinha, que é o que eu mexo mais, né? Quando ela chegou aqui, a gente não produzia nada, né? Nós não, todas essas corrutelas, esses povoados que existiam no Brasil Central, não produzia nada, produzia tudo por consumo. E quando havia um excesso, levava para a cidade próxima, maior, para trocar com alguma coisa, né? Então, quando nós aqui tínhamos algum excesso, que levávamos para Uberaba, de carro de boi, levava quase uma semana, 5, 6, 7 dias daqui lá. Quando a Mogiana chega, daqui em Uberaba faz em 3, 4 horas. Quer dizer, isso é coisa até violenta, né?
uma transformação impressionante. Mas a Mogiana nos trouxe então velocidade, tudo começou a andar mais depressa, né? Nos trouxe velocidade, nos trouxe um contato mais rápido com o centro produtor de manufaturas, como é que eu vou dizer? De produtos industrializados, né? Que seria São Paulo, Rio, Campinas, Santos, por ali, nos colocou em contato mais rápido com esse pessoal que tanto nos vendia produtos acabados, industrializados, como compravam os nossos excessos, né? Essa troca mais rápida, né? O que mais? As informações. Aqui nós tínhamos até a Guerra do Paraguai, o Berabinha, né? Não tinha nenhuma informação. A informação que nós tínhamos era dos caixeiros viajantes que iam vender coisas, que traziam notícias. Aconteceu isso, às vezes há um ano atrás, né? Então, depois da Guerra do Paraguai, nós passamos a ter um serviço de estafeta que ia daqui ao distrito de Santa Maria, que fica uns 30, 40 quilômetros daqui, porque o correio de Uberaba ia para Santa Maria, não vinha para cá. Então a gente, semanalmente, o sujeito ia lá ver se tinha correspondência, porque não sabia se tinha, né? Pegar e trazer e levá-los daqui. Então, com a Mogiana, isso acabou, velho. Você pega uma correspondência, um jornal, uma carta, põe lá em São Paulo, no outro dia está aqui. E além do que trouxe também o telégrafo, né? O telégrafo da Mogiana era aberto para o público, então se a gente passava um telegrama aqui, daqui a pouco a informação estava longe, né? Ou recebia. Era uma coisa muito boa. E outra coisa, a Mogiana trouxe para os lugares onde ela passou um contato maior com as cidades com as cidades povoadas, as vilas, as cucutelinhas, onde ela não passava. Onde ela não passava, esses lugares nos procuravam aqui, porque aqui era um meio mais fácil de ter contato com outros lugares, né? Então, isso foi o nosso começo. Mas então essa Mogiana foi muito boa para nós. E nos ajudou bastante, né? Nos ajudou bastante, se bem que ajudou mais Uberaba e Araguari, que eram cidades muito maiores, né? Nós éramos uma coisinha pequena, muito pequena nesse tempo. Daí, mais alguns anos, o governo federal resolveu construir uma ponte lá em Tumbiara, sobre o Rio Paranaíba. Essa ponte foi uma coisa também extraordinária para Goiás, mas teve consequências para nós também. Para nós, então, mais para frente, vai ter consequências extraordinárias. Mas de início teve muita consequência para Goiás. Você é de Goiás, né? Então você sabe melhor que eu que o sul de Goiás é todo cercado por rios, todinho, de leste a oeste, né? Aqui, descendo aqui, ó, tudo rio, não tem passagem nenhuma. Quantas pontes tinham? Nenhuma. Se passava de lá para cá e daqui para lá por balsas. Mas as balsas daquele tempo não eram como as de hoje. As balsas daquele tempo eram 3, 4, no máximo 5 canoinhas, aquelas pirogas, né? Com os pranchões presos por cima, atravessando os rios. Isso era muito lento, isso era perigoso, isso era caro, porque pagava. E o sujeito não ia pôr os barcos dele e levar para lá, para cá de graça. Então, era complicado, né? Qualquer lugar, tudo que saía de Goiás, saía por carro de boi ou por tropa de mulas e atravessava nas balsas. Chegava do lado de cá do rio, continuava para qualquer lugar, para qualquer destino, também por carros de bois e tropas de mula. E alguns iam até as estradas de ferro, quando o contato era com São Paulo, né? Ou chegando coisa ou levando coisa, era pela Mogiana. Então, era isso. Com a construção da ponte Afonso Pena, a única no sul, a única que atravessava, todo mundo de Goiás passou para Itumbiara para atravessar a ponte.
A tal ponto que a produção goiana que descia para o Triângulo e para o estado de São Paulo, dessa produção, 70% passava pela Ponte Afonso Pena, né? Então era um movimento bom para Itumbiara. E depois de passado a ponte, continuava vindo para cá com carro de boi, tropa de mula. Era assim, né? E assim foi por mais alguns anos, até que um cidadão de Ituiutaba, não é de Ituiutaba, ele era de Monte Alegre, mas ele tinha sido prefeito em Ituiutaba. Naquele tempo chamava agente executivo. Então ele tinha sido prefeito em Ituiutaba e teve uma ideia maluca de construir uma estrada de rodagem em 1912. Nessa região imensa, Mato Grosso, Goiás, estados inteiros naquela época, e o Triângulo Mineiro, não existia nenhum caminhão, nenhum automóvel, nenhum ônibus, nenhuma empresa vendendo carros, nenhuma oficina mecânica, nenhum motorista, nenhum mecânico, nenhum fornecedor de combustível. Para que fazer estrada? O homem é doido, né? Mas o objetivo dele era ligar Uberabinha, a Monte Alegre de Minas, a Tupaciguara, Ituiutaba e Itumbiara. Esse era o objetivo da estrada dele. E ele começou a construir em 1912, e em 1912 mesmo já inaugurou o primeiro trecho que ia daqui até Monte Alegre. E continuou construindo essa estrada. Então o que fez? Ele mesmo comprou os automóveis, ele mesmo comprou os caminhões, ele mesmo montou os ônibus, vamos dizer assim, né? Para utilizar na estrada dele. E eventualmente os veículos que posteriormente foram chegando aqui, que queriam usar a estrada, pagavam um pedágio, né? Então em 1915 essa estrada chegou a Itumbiara. Bom, aí, eu tenho a ousadia de dizer para você que essa cidade enorme que está aqui, né, com muitas escolas superiores, muita indústria, grandes comércios, um comércio atacadista, distribuidor, que é o maior da América Latina, está aqui, começa nessa estrada só. Eu tenho a ousadia de dizer isso. Começa nessa estrada. Por quê? Veja bem, todo o produto, toda a produção primária de Goiás, a matéria-prima que sai de Goiás, ela é obrigada a passar pela Ponte Afonso Pena, não tem outra. Quando ela termina de passar na Ponte Afonso Pena, tem uma estrada. A única estrada, o único lugar onde a mercadoria pode ser transportada mais rapidamente por caminhão, mais barato, né? E, enfim, em maior quantidade, né? Então, o que acontece é o seguinte: também o que chega de São Paulo, né, pela Mogiana, tem que descer aqui, porque o único caminho para Goiás é a estrada que sai daqui. Então é onde começa o desenvolvimento de Uberabinha. É um desenvolvimento lento, mas fundamentado nessa tríade: Mogiana, estrada de rodagem e Ponte Afonso Pena. É um negócio assim impressionante a gente vendo de hoje, que ele liga dois pilares importantes da economia regional que não eram ligados, ela une e passa a ser a grande atração do tráfego, né? Tudo tem que passar por ali. Muito bem. E o que acontece com isso? Começa a se desenvolver aqui em Uberlândia um mercado assim de distribuição, porque muita coisa chega quando o sujeito morava em Goiás, ou mesmo no Triângulo Mineiro, em cidades assim que tem um comércio bom, que comprava direto de São Paulo, digamos assim. Essa mercadoria chegava, ele nunca sabia exatamente quando ia chegar, então ele não estava aqui esperando.
Então começou a desenvolver aqui um tipo de comércio assim, que o sujeito, além de ter um armazém para vender no atacado, pequeno atacado, ele tinha um armazém para guardar essa mercadoria para o sujeito vir buscar. Entende? Isso aí então é que criou essa vocação, essa tendência daqui para ser comercial. Então Uberlândia acabou, depois dessas estradas, da ponte e da Mogiana, a ser o grande supridor do sudoeste goiano, que era a zona mais rica do sul de Goiás, era o sudoeste, ali com o Rio Verde, Jataí. Então ali, toda aquela região ali era suprida por aqui. E daí a pouco, suprido também o Mato Grosso do Sul, principalmente do Sul, suprido por aqui. Tudo em razão disso. Depois de 1920, alguns empresários goianos viram que o transporte por caminhão era melhor do que com carro de boi. E começaram a construir estradas em Goiás. Essas estradas construídas em Goiás, quer dizer, ninguém ia construir uma estrada, por exemplo, de Goiás Velho a Anápolis. Para quê? Não tem nada o que levar para lá e para cá para justificar uma estrada. E começam então essas estradas de Itumbiara. Então de Itumbiara vai tanto para o leste, como para o centro e principalmente para o sudoeste. Então os empresários goianos abrem um leque em Goiás. Tudo carreando para onde? Para cá. Porque só tem um lugar para passar, Ponte Afonso Pena. Passou, só tem uma estrada do Fernando Vilela, que chega aqui e vem aqui. Então tudo de Goiás vem para cá. E tudo que Goiás precisa sai daqui. Porque chega na Ponte Afonso Pena, tem estrada para lá, estrada para cá. Né? Então, a partir de 1920, com essa multiplicação das estradas, que acabam... É interessante o seguinte, lá de Rio Verde, Jataí, vai um sujeito e fala assim, não, isso aqui precisa ir para Mato Grosso. De lá, abre uma estrada até Mato Grosso. Então, e tudo isso vem para cá. Começa aqui. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o Fernando Vilela começou a marcha para o oeste antes do Getúlio Vargas, porque a estrada dele é a primeira estrada construída no Brasil rumo ao oeste. E com essa virtude de ser multiplicada, porque ela teria só 100 quilômetros daqui a Itumbiara, mais ou menos 100 quilômetros, né? Acho que é isso, 100 ou 100 e pouco, daqui até Itumbiara. Mas daí multiplica, daí multiplica e vai até Mato Grosso. E depois, a partir de 1930, começa a aparecer um profissional que também é resultado da estrada, que é o motorista, né? Os motoristas particulares. Porque até então, quem explorava mais isso era o próprio Fernando Vilela. Mas começam a aparecer os motoristas particulares e esses são atrevidos demais. Então eles vão, por exemplo, vão com um caminhão de mercadoria se entregar, digamos, em Rio Verde. Mas tem alguém para diante de Rio Verde que também comprou mercadorias. Então o que acontecia? Eles levavam pelas estradas carreiras, estrada de carro de boi. Eles iam com os caminhões pulando e ia levar lá. E nessas andanças dele, para além das estradas, eles tiravam pedidos para os atacadistas aqui. Por isso que isso aqui virou um monstro de atacado, né? Tirava os pedidos para os atacadistas daqui a troco de nada, a troco só da garantia de que o frete seria dele. Não ganhava comissão, não ganhava nada. Então, e outra coisa, eles eram os garantidores dos compradores. Eles chegavam aqui e falavam, eu preciso disso para fulano. Então o atacadista entregava para ele em confiança nele. Certo? E ele ia além da estrada. E o motorista, ele consertava pontes, consertava mata-burros, ele fazia o dia, era um herói, foi um herói. Inclusive tem umas coisas curiosas, assim, por exemplo, que quando eles iam descer, tinha uma descida muito forte, né? Em tempo de chuva, então era muito perigoso. Eles iam num mato, cortavam uma árvore bem grande, amarravam atrás do caminhão
para descer, a árvore se amarrando, né? Até esse período, de 1930, 40 e 50, os motoristas foram importantíssimos, né? E de tal forma que eles, inclusive, tiveram aqui uma associação profissional que era muito respeitada, que tinha um nível semelhante da associação comercial. Inclusive, trabalhavam juntos em muitas questões, em muitas reivindicações do município. A associação dos motoristas trabalhava junto com a associação comercial. Então foi muito importante esse pessoal aí. E depois o grande impulso que eu estou me esquecendo de dizer que aqui para Uberlândia, exatamente no período em que se começou a construírem as estradas, né, aqui nós tivemos um agente executivo, um prefeito chamado João Severiano Rodrigues da Cunha, filho dele era Joanico, que eu acho que não tivemos outro igual, não. Porque apesar de que naquele tempo a cidade era uma coisinha miúda, a cidade teria no máximo uns 8.000 habitantes por aí, na cidade eu digo, né? Porque o município sempre tinha muito mais, porque na zona rural tinha mais gente que na cidade, né? Mas aqui dentro da cidade, uns 8.000, 6.000, 8.000 por aí, durante a gestão dele. E praticamente tudo que a cidade tem de bom hoje, de grande, você vai encontrar uma sementinha lá na gestão dele. Então teve para nós aqui, teve esse sujeito que foi muito importante. Ele foi agente executivo aqui por 10 anos. Então por exemplo, aqui não tinha banco. O primeiro banco foi ele que trouxe. Quer dizer, trazer um banco não é nada, mas quando não tem nenhum é muita coisa, né? Hoje a gente tem uma rede de proteção, de saúde aqui, com hospitais, hospital municipal, hospital da universidade, uma rede de mini hospitais cercando a cidade aí. Tem um trabalho muito bom, mas o primeiro posto de saúde foi ele que trouxe, né? Então você vê assim, começa ali, a coisa pequenininha, é assim como essa estrada. Ela não foi uma grande coisa assim, no entanto ela é fundamental. E ela também não fez um milagre, não foi assim depois que se construiu a estrada que a cidade virou. Não, a cidade continuou crescendo com mais velocidade, com mais intensidade, sempre baseado nisso, nessa coisa da comunicação. E depois Brasília, nós tivemos Brasília, a construção de Brasília foi muito importante para nós aqui também. Para nós não, para toda a região, mas aqui para Uberlândia foi até demais, porque todas as estradas que vinham dos pontos mais importantes, mais ricos do país, que é o sul e o leste, né? Todas passavam por aqui, todas, né? Então, inclusive, por essa época nós fomos considerados aqui o maior entroncamento rodoferroviário do interior do país. Passava por aqui umas 4 ou 5 estradas, não sei se importa. Mas o importante é que a comunicação era muito ampla, era uma estrela, né? Assim. E então, nessa época da construção de Brasília, depois da construção de Brasília, aconteceu muita coisa aqui. Além dessas estradas, começaram a ser implantadas as escolas superiores. Quer dizer que já vinha uma mais antiga, mas ela era sozinha e era de música, era uma coisa só de arte, né? Depois veio direito, economia, assim praticamente uma em cima da outra. Direito, economia, filosofia, engenharia, uma em cima da outra praticamente, né? Nós tivemos então esse desenvolvimento acadêmico, nós tivemos a transformação da energia, que a energia era de uma empresa local, deficitária, não se conseguia instalar aqui nenhuma indústria porque não tinha energia. Aí vem a CEMIG e toma conta de tudo, quer dizer, nos jogou dentro de um complexo nacional, né? Porque as hidrelétricas estão todas interligadas, né? Então, se aqui tem um problema na geradora de energia para cá,
lá na frente tem outra que suplementa tranquilamente. Então, tivemos problema de energia, tivemos o começo da industrialização da cidade, né? A chegada da televisão, a Embratel veio para cá, né? E a Embratel é que comunica daqui Brasília, não tinha mais nada entre nós e Brasília, não, daqui para lá. O que mais que nós tivemos aqui nesse período? Muita coisa. A água. Nós tínhamos um problema de água aqui que era terrível. Energia e água deficientes. Como é que você vai montar indústrias? E a água ainda era poluída. Criançada daqui tudo tinha ameba. É incrível. Então nós resolvemos o problema da água e resolvemos o problema da energia. A energia era tal que uma pequena fábrica na década de 50, por exemplo, acho que é isso. Uma pequena indústria de garrafas queria se instalar aqui e não foi possível porque a energia era insuficiente. E a fábrica ainda falou assim, não, e se eu trabalhar só meio-dia? Não dava daí. Você vê a deficiência, né? Aí quando a CEMIG chegou, acabou, melhorou tudo, né? Então Araguari desenvolveu bastante com a chegada a tal ponto que o movimento econômico dela via Mogiana, quer dizer, exportação e importação, passou a ser maior que o de Uberaba. Mas aí foi prejudicada pela Noroeste, que chegou em Três Lagoas e começou a suprir ali o sudoeste goiano e o sul de Mato Grosso, começou a suprir por lá. Mas lá tinha uma desvantagem. Tinha uma desvantagem que eu costumo dizer o seguinte, que aqui na região nós tivemos algumas cidades que poderiam ter desenvolvido talvez até mais do que nós aqui. Aqui na região e lá em São Paulo. Que era Três Lagoas, no Mato Grosso, divisa com São Paulo. Uberaba, que sempre foi uma líder aqui na nossa região. E Tumbiara, onde tinha a Ponte Afonso Pena, né? E Araguari também. Mas veja bem, os fundamentos econômicos que transformaram Uberlândia são três: Mogiana, Ponte Afonso Pena, Estrada do Fernando Vilela. Então você vai ver o seguinte, Uberaba tinha a estrada de ferro e podia ter a ponte, mas não tinha estrada de rodagem. Então já brecou. E Tumbiara tinha a ponte, mas não tinha. E tinha estrada de rodagem, mas não tinha estrada de ferro. E Três Lagoas tinha a estrada de ferro e tinha a ponte, que a estrada de ferro não construiu a ponte. Mas não tinha estrada de rodagem. Então nós aqui tínhamos isso tudo, que foi o que nos facilitou, inclusive após a instalação da ponte, a construção da estrada, essas coisas todas, não havia mais opção. Quem quer ir para Goiás, quem quer sair de Goiás, tem que passar por um lugar só. Isso aí foi a razão do nosso, fundamental do nosso desenvolvimento. Olha, eu acho o seguinte, que claro que é possível, sim, porque isso depende muito da vontade humana, não depende de mais nada. Quer dizer, se nós tivermos administradores que aceitem que o desenvolvimento econômico não prejudique a preservação da história, evidentemente que isso será feito. É o caso do arquivo público aqui, né? O arquivo público recebe todo o material oficial e também aqueles particulares que tenham alguma ligação com os objetivos do arquivo. Então, eu acho assim que nós já tivemos uma ocasião aqui em que um prefeito até queria acabar com a Secretaria de Cultura. Então nós nos reunimos aí num chão, porque aí sim, aí num caso assim, não é possível que o desenvolvimento acompanhe a preservação da memória. Mas desde que haja instrumentos como arquivo, como museu, aqui tem um museu ainda pequeno, mas pode crescer, né? Nós temos os arquivos da universidade e muitas pessoas interessadas. Então, desde que esse interesse seja prestigiado pela administração pública, perfeitamente. Eu acho que é bem possível. Inclusive,
a preservação é importante até do ponto de vista econômico. Você vê o seguinte, que principalmente na Europa, talvez uma das maiores fontes de riqueza lá é o turismo. O que a gente vai lá ver? Coisa velha. Só tem coisa velha lá para ver. Agora, infelizmente, por exemplo, o Uberlândia destruiu muita coisa. Agora que está havendo, sim, principalmente depois da criação da Secretaria de Cultura, começou assim uma visão assim mais, peraí, isso aqui não pode desmanchar não, né? Começou a dar mais valor às manifestações culturais populares, que eram assim, praticamente desprezadas, ninguém ligava, né? Antigamente, por exemplo, saía nas festas de Congada, né? Os dias de festa de Congada, essas festas religiosas aí, que saíam os grupos pela rua, por exemplo, saiu um grupo daqui, para ir ao centro, que é a igreja, lá no fim dessa avenida aqui, que é a igrejinha do Rosário. Então sai daqui para ir lá, eles tinham que parar. Porque se abria o sinaleiro, o sujeito passava mesmo. Depois da Secretaria de Cultura não fechou. Hoje é dia do pessoal do Congo passar aqui, não vai passar automóvel, nem caminhão, nem nada. Então isso é importante, não é? Então eu acho que aqui nós estamos caminhando para que a preservação seja realizada a partir de um certo momento para cá, para trás já perdemos. Porque se você procurar, você vai ver o seguinte, que é só os lugares próximos à rodovia, próximos à estrada de ferro, é que os carros de bois e as tropas foram reduzindo, mas fora disso continuou. Inclusive em 1920, 1925, ainda vinha carro de boi aqui, com tudo isso, com estrada de ferro, estrada de rodagem. Vinha carro de boi ainda buscar mercadoria e trazer. Então não sei de conflito não. E as juntas de boi ajudaram a desentolar muito caminhão. Mas era uma classe muito unida, eles não saíam, eles não enchiam o caminhão aqui e iam embora não. Eles juntavam um grupo de 5, 6 e iam assim, um atrás do outro, porque no caso de porque era deserto, o sujeito que quebrasse no meio da estrada ia morrer de fome, de frio, de tudo. Então eles andavam todos juntos. Qualquer problema, todos eles se uniam, às vezes amarravam um caminhão no outro, às vezes para puxar um. Né? Agora o que houve é o seguinte, isso é muito interessante. É que esse pessoal, esses motoristas, eram empresários. A empresa dele era o caminhão. Ele só tinha um caminhão, outros se desenvolveram, compraram 2, 3, até meia dúzia, fizeram até empresa de transporte. Né? Mas no começo ele era empresário, era sozinho. E essa era a empresa dele, por isso é que ele era forte. Por isso que eles se uniam e eram muito fortes. Mas, veja bem, eles são responsáveis pelo desenvolvimento das empresas atacadistas, porque eles, inclusive, tiravam pedidos das empresas. Conforme essas empresas foram se desenvolvendo, começou a haver não um conflito, mas um confronto, vamos dizer assim. Por quê? Porque as empresas começaram a contratar motoristas, né? Começaram a formar a frota própria. Em 1950 já tinha empresa aqui com 40 caminhões próprios. Quer dizer, 40 pequenos empresários donos de caminhão saíram fora. Então houve essa transformação a tal ponto chegou que praticamente acabou o motorista particular que tinha um caminhão para ele trabalhar. Perdeu muito, né? Pouco não, perdeu muito. Porque o transporte é o seguinte, o caminhão é o transporte mais caro, mais barato que ele é a ferrovia. E mais barato que a ferrovia é o uso de rios, mais barato ainda do que a ferrovia. E nós não usamos rio de jeito nenhum aqui. Usamos São Francisco lá, mas muito pouco, podia usar muito mais. São Francisco tem uma área imensa, tem uma quilometragem imensa para usar, para carregar matéria-prima e tudo.
Tem o quê? Uns barquinhos importados há 100 anos atrás lá. Mas só isso. Então, é uma pena isso. Eu acho que houve uma redução muito grande. Eu me lembro que eu estava em Ipatinga. Ipatinga é uma cidade que tinha Usiminas, que era a maior, né, indústria nessa área de metais, né, aqui em Minas Gerais. Inclusive naquela época, uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, a receita tributária de Minas Gerais, 10% eram os Usiminas que pagavam. 10%, uma empresa só pagava. Lá em Ipatinga eu estava lá. E eu estava perto de uma ferrovia, porque ainda funciona a ferrovia, mas muito pouco, né? E mais é para transporte de cargas, mas não é muito usado, podia ser muito mais. Mas eu vi chegando uma composição lá, e eu fui contando os vagões com minério. É 10, é 20, é 30, é 40, é 50, é 60, uns 80 vagões ou mais, cheio de minério. Eu falei, gente, isso aqui é um trem só. Quantos caminhões precisa para transportar isso? Quanto que desgasta de pneu, de peça, de combustível, de estrada, porque estrada, não é? E outra coisa, se você perceber que nós temos muito ferro aqui para fazer trilhos, nós temos muita pedra para fazer o leito, e nós temos muita energia, não precisa gastar combustível, nem cortar árvore para movimentar os trens. Fica muito barato, né? Mas aí foi um negócio que se fez para se conseguir dinheiro, para construir Brasília e as estradas, desde que nós acabássemos com as... Eu já morei na beira de ferrovia, na central do Brasil, passava trem toda hora, para baixo e para cima. Lá em Cruzeiro, no estado de São Paulo, onde passava a central do Brasil, a central do Brasil ia de Rio a São Paulo, né? E chegava a Rede Mineira de Viação. Então, começava ali a Rede Mineira de Viação e subia pelaquela região de turismo ali, chamada de veraneio, que eram as cidades com águas minerais, que é Três Corações, Caxambu, Cambuquira, porção de cidade uma atrás da outra. Então, os turistas, naquele tempo chamavam veranista, os veranistas paulistas e cariocas vinham e desciam em Cruzeiro e pegavam o trem da Rede Mineira. Então, na hora, nesse horário desse movimento, a cidade ficava assim de gente da cidade para ver o movimento. E era uma estação enorme, com uma praça enorme. E é assim de gente, quer dizer, tinha isso, né? Era um lugar de passear. É lamentar que Uberlândia, com 700 mil habitantes, se não for mais, com um comércio atacado maravilhoso desse, né? Com uma industrialização, grandes indústrias aqui, né? Não tem mais um jornal. Quer dizer, tem um jornal, mas é pequeno e espero que ele se desenvolva e fique como foi o outro. Mas aquele jornal grande, tradicional, que já tinha 80 anos, acabou. Nós não temos mais jornal assim grande de tradição. Nós temos um jornal novo e pequenininho ainda, com poucas páginas. Mas se Deus quiser, ele vai substituir o outro ainda. Mas isso é uma coisa que a gente lamenta que o pessoal que vem aqui pesquisar, conhecer o passado de Uberlândia, usa jornais. Apesar das deficiências do jornal, né? Mas é o que nós temos. Isso não tem mais, complicou. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que lamentar. E o time de futebol daqui podia ser melhor. A gente vai lá no estádio para passar raiva. Uberlândia Esporte Clube. Então, você viu o seguinte, Ribeirão Preto tem bons times, Campinas tem bons times, Santos tem bons times, nós não temos, nosso time é ruimzinho. Eu vinha até escutando
uma música dos Demônios da Garoa, que eles falam assim, que o nosso time vai muito mal, nossos jogadores são tudo perna de pau. O projeto da Mogiana, quando ela veio aqui, passou por aqui, ela conseguiu autorização do governo federal para fazer mais um ramal, que esse é o ramal. Esse ramal, sabe como é que chama? Ramal de Catalão. Porque ela queria ir até Catalão. Entendeu? Quer dizer, se ela vai até Catalão, ela dá um empurrão em Goiás, só puxa vida. Porque ela está em a ligação, porque o Goiás construiu depois uma estrada que saía de Araguari e subia para lá. Mas aí já é diferente, né? Não é a mesma coisa dessa que está direto, estaria direto. E que seria antes, né? Certamente ela chegou em Araguari em 1896, possivelmente antes de virar o século já estava em Catalão, porque Araguari em Catalão é um pulo, não é? Seria muito bom, hein? Mas o pessoal trabalhou muito para conseguir uma estrada de ferro para Goiás, mas só a Goiânia mesmo que foi. E a região que essa ferrovia cortou aqui nesse lado leste de Goiás não é uma região fértil como é o sudoeste. Que o sudoeste foi o Uberlândia e o Uberaba que supriram. E aqui Araguari foi suprir ali o lado mais árido do estado. Então o lado rico era o lado de cá, principalmente naquela época, que a riqueza era de produção rural, que era a riqueza. Então Rio Verde, Jataí, Mineiros, era uma região fértil, produzia muito, né? Então foi melhor para nós aqui.